A Bíblia é o livro que Satã mais gosta. 80% das pessoas julgam pelo título, pela capa e por aparência. Eu trouxe um vídeo em Itapema sobre roupas com equilíbrio, tudo é equilíbrio, transformação, conversão. Eu escrevi no vídeo: conversão, tira a saia, corta o cabelo, põe brinco, põe maquiagem e cuida do marido. Mediante as transformações que nós vemos dentro de um critério, de uma base, de um contexto, de uma cultura, respeitando todos esses itens. Mas o desequilibrado, que espera em nós a salvação da vida dele, está com medo que o EC seja um grupo não conservador, liberal. Aí treme quando vê um título desse e diz: e agora? Para onde mirei? Tem o Mário Persona que usa o véu, que tal? Não é isso, gente, olha só. E o que falei no pequeno vídeo é exatamente o contrário. Falei para cuidar do marido, para amar sua família, para se arrumar e largar de ser capacho de religião, conforme Colossenses 2, 18 ao 23. Leia lá. Leia. É impressionante ver 80% das pessoas interpretando errado os meus materiais. E propositalmente como Jesus fazia. Eis os títulos e miniaturas para enlouquecer os dogmáticos religiosos bitolados. Com o tempo, os sinceros vão entendendo, ponderando, analisando, equilibrando e conhecendo a forma de Haeckel ensinar. Os trabalhos EC são para pessoas amadurecidas, ilustres, nobres, com cultura do evangelho. Cultura do evangelho. Vê meu vídeo sobre cultura do evangelho para você não interpretar mal até a minha explicação sobre interpretação. Eu estou explicando sobre interpretação e bem no vídeo da explicação sobre interpretação você vai interpretar mal. Eita, que coisa. Tudo eles interpretam errado. Vou falar sobre isso agora, já. Que geração é essa que só sabe opinar, criticar e ensinar o que nunca nem entenderam, eles nem conhecem? Desigrejados de fato, sistematizados, pessoas isoladas. A rede mundial de computadores e as redes sociais trouxeram à luz a verdade, mas também a vaidade. Deixem a vaidade e aprendam. Cresçam e parem de perder suas vidas defendendo meias verdades. A Bíblia é o livro que Satã mais gosta. Agora, este vídeo é o terceiro da trilogia do curso Desmistificando sobre a Bíblia. O primeiro e mais importante vídeo do trabalho foi A Bíblia Não é Sagrada. O trabalho é que teve o prazer de fazer um vídeo que era para ter 1 milhão de visualizações. E vai ter. Você tem que compartilhar aquilo. Aquilo tem que alcançar o mundo. A Bíblia não é sagrada. Ao invés de comprar uma Bíblia para as pessoas, mande o vídeo. É de graça. A Bíblia não é sagrada. Link ali na transcrição. O segundo foi, se você não assiste, esse, eu estava vendo hoje. Tão pouca gente assistiu esse vídeo. Nome dele. Era uma vez na Bíblia. Link ali na transcrição. É muito triste isso. Eu diria que eles são as espinhas dorsais de todo entendimento. Se você não faz o curso e não vê esses vídeos, você não vai entender nunca. É sempre trave, trave, trave. Vai bater na trave. Você não vai ter coração preparado para depósito da semente da graça de graça que eu sempre procuro plantar. Você não vai me ouvir. E o terceiro que hoje vamos aprender é: a Bíblia é o livro que Satã mais gosta. Outro bom estudo é Bíblia, linguagem para criança, Chapeuzinho Vermelho, muito importante. Depois desses vídeos assistidos,
Vamos para a terceira parte de hoje. Antes de ensinar os pontos principais para essa doutrina e entendimento, vale salientar que o sistema religioso sempre em seus sermões deixa claro que Satã usa a Bíblia para enganar pessoas sutilmente. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui. Olhe para mim, por favor. Só um pouquinho. Hoje, na hora que eu estava aprovando os comentários de ontem, entre tantos que eu nem vejo, já vou aprovando. Só quando eu vejo alguma loucura muito, muito grande, muito, muito forte, aí eu apago. A maioria aprova tudo, aprovo. Vou dar voz a eles. Aí eu vi 2 comentários de pessoas dizendo: ele não sabe nem usar o mouse e quer ensinar a Bíblia para nós. O outro disse assim: vá trocar esse mouse primeiro. Eu vou explicar o porquê. Porque aqui do meu lado, vocês estão vendo esse texto que eu costumo dividir tela, que é uma ideia minha. Ainda vou desenvolver melhor isso aqui. É um formato de TV, CNN faz isso. Mas eu faço com estudo transcrito. Acontece que você está vendo aqui a transcrição, ela fica pulando. E o cidadão achou que o problema é o meu mouse ou eu que uso o mouse. Aqui não tem mouse nenhum, aqui só tem mousepad. Aqui tem touchscreen. Eu vou explicar para você o que é, meu amigo. Ó, slides. Os títulos do slide, a letra, a fonte estão muito grandes. Aí quando eu troco o slide ali automaticamente em cima, sabe o que acontece? Pula o texto. É algo que eu fiquei de consertar e até tem como. Mas eu achei tão irrelevante que nunca arrumei. Tô deixando para consertar a partir de janeiro no novo formato do programa. Por que eu tô falando isso? Para você ver como as pessoas acham que sabem alguma coisa. Ele não sabe nem usar o mouse. Ele acha que sabe. Se ele ficasse 10 minutos no meu lugar, ele ia pedir desculpas de joelho. Ele acha que sabe alguma coisa. É triste. Vamos lá. Antes de ensinar os pontos principais para essa doutrina e entendimento, vale salientar que o sistema religioso sempre, em seus sermões, deixa claro que Satã usa a Bíblia. Eles mesmos lá no sistema pregam isso. Então não vem aqui me refutar o que você não sabe. Para enganar pessoas sutilmente, como é o caso das heresias. Então não seja um bitolado religioso julgando esse precioso estudo doutrina pelo título, pois é exatamente o que os círculos religiosos ensinam. Só que descobertamente. O evangelho aqui é descoberto sem véu. E não encobertamente como aprendemos em 2 Coríntios 4. Primeiro ponto. Mateus 4 e Lucas 4 mostram Satã usando a própria escritura de forma distorcida para emparedar Jesus, nosso Salvador. Como falo sempre, ele mesmo sendo o pai da mentira, não usa mentira propriamente dita, mas usa meias verdades ou verdades distorcidas ou torcidas e nunca mentiras de fato. Como falei no vídeo, Satã nunca foi Lúcifer. Uma citação de Paulo em 2 Coríntios 11 diz que ele tenta ser anjo de luz, ministro da luz, ministro da justiça, pregador da luz. Já em Gálatas, Paulo diz diferente. Ali ele nos mostra que Satã traz outro evangelho maldito, que parece ser verdadeiro, parece ser iluminado, como imitador de Jesus, que em seu tempo em carne nos disse que Satã, o mesmo, o falso anjo de luz, é capaz de enganar a quase todos. Muitos no original, quase todos, caminho largo, religião. Quase que todos os escolhidos, inclusive. Quase todos, porque tem os escolhidos. Então, quase, falta pouco para ele conseguir enganar os escolhidos. Por quê? Porque é muito parecido, de tão parecido. Os escolhidos, observação, aqueles que venceram o mundo segundo a presciência de Yahu. E não escolhidos pela predestinação fatalista. Vamos para a análise sintática, lexical, semântica, hermenêutica e exegética do texto.
Tanto que eu falo culpa, medo, ganância, tanto que eu falo templo, hierarquia, dinheiro, tanto que eu falo ter, ser e poder. Tripés que representam muito bem o sistema, trilogias, tríades. A tríade ter, ser e poder mantém o sistema alimentado. Em pé. Ter. O diabo queria que o Criador, em carne, Emanuel, usasse de seus poderes divinos. Por isso, o nosso Criador em carne, Jesus, o Yahshua, fez questão de ser tentado como Moisés 40 dias. Como Elias 40 dias. Representando lei e profetas, e Jesus representando a graça, para cumprir o propósito de sua criação. Mesmo em carne, 40 dias, com muita fome, ele ainda teve forças de denegar usando a própria escritura, Bíblia. Lembrando aqui do vídeo A Bíblia Não é Sagrada, toda a escritura é divinamente inspirada, não tinha Brit Hadashah, não tinha o Novo Testamento, está falando do Tanar, está falando da Torá, está falando do Pentateuco, está falando do Velho Testamento. Então toda a escritura inspirada, Velho Testamento. Para aquele tempo, porque eles nem tinham ideia que as cartas de Paulo e os evangelhos seriam compilados depois pela Igreja Católica e que você teria hoje uma Bíblia. Então não confunda as coisas. Alimento representa fisicalidades. O ter é o primeiro da tentação, é a primeira tentação, porque representa coisas físicas que você precisa para a tua vida. Comida, bebida, roupa, descanso, locomoção. Materialismo de Calvino. Veja meu vídeo sobre quem foi Calvino de fato. Coisas que se vão, coisas corruptíveis desse mundo que os não espirituais, e é isso que significa espiritual, que é aquele que não é materialista, amam como amava a mulher de Ló. A mulher de Ló é aquela que foi para o arrebatamento só até a primeira nuvem, depois ela caiu. Porque segundo eles tem o rapto, né? O problema da geração de Noé nunca foi comer e beber, nem casar, mas de amar mais o mundo que o evangelho. O evangelho é a última coisa na vida deles. Por isso a tentação do ter derrubou o sistema religioso cristão, principalmente protestante. Ter coisas materiais, materialismo, capitalismo, dinheiro, mamonismo. De viver distraído, veja meu vídeo, distraído. Eu tenho um vídeo que eu falo, são 3 grupos, os trabalhadores da arca, os zombadores e os distraídos. Pelas coisas deste mundo, lembrando do evangelho somente na hora da dor. O sistema religioso caiu já na primeira tentação do ter, pois eles pregam o capitalismo de Calvino, o pai da teologia da prosperidade, que não foi criada por Macedo, nem pelo pai de Walter McCarthy na década de 70, nem nos Estados Unidos. Quem criou isso foi Calvino, que foi desde uma oração, que vai desde uma oração por bênçãos materiais privilegistas, até uma campanha de prosperidade. Um desafio, um sacrifício, um voto, uma oração por bênção financeira. De onde tiraram isso? Da ganância deles. E da sua ganância, que alimenta eles. Que eu citar rapidamente, vou citar aqui, como eu sempre faço há 5 anos na internet, desde o tempo de sistema eu já ensinava. Uma vez na Assembleia de Deus, eu preguei sobre o Salmo 23, Mateus 6,33, Filipenses 4,13. Quem está me assistindo lá do tempo da Assembleia de Deus sabe que eu preguei isso aí. E no final, 5 pessoas vieram à frente aceitar Jesus naquela confissão protestante que eu ainda acreditava há muito tempo atrás. Mateus 6,33, todas as demais, não, todas essas coisas, que coisas? Sustento, comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir. Jesus estava falando de sustento, aves do céu, lírios do campo. O Pai cuida dessas coisas, metafisicamente, vídeo, DNA de Deus, ele estabeleceu essas coisas. Quem procura acha, não vai passar fome. Não vai passar fome sempre, pode passar fome esporadicamente. Aí é o que diz Filipenses 4,11.
Por que imã de geladeira para choque de caminhão? Pratinho de cozinha está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí vamos fazer música mística, oração mística, ideia mística, Bíblia Sagrada. E não é isso que está dizendo. O texto está dizendo: sim, eu sei, Paulo disse, 4:11. Viver em abundância, fartura, alegria, mas também em crises, em tristezas, em depressões, em fome, até padecendo necessidades. Em todas essas coisas, em todos esses momentos da montanha-russa da vida, da gongorra da vida, das cristas e crises, das montanhas e vales, do bem e do mal, da fartura e da fome, em todos os momentos, eu sei que o Senhor, como disse Jó, é o meu redentor que vive. Eu sei que ele me fortalece, me dá forças, porque ele já deu a força necessária para vencermos o mundo. Por isso está escrito: não há prova mais difícil que não possamos suportar, porque o Senhor já nos deu capacidade na carne e no espírito de vencermos o mundo. Se pessoas saíram desse mundo já vitoriosas, estão aguardando na sepultura, estão aguardando no paraíso a nossa ida, se ajuntar com eles, se aglutinar com eles. Se eles estão aguardando, é porque venceram o mundo. E se eles venceram, é porque nós também podemos vencer. Então não existe para você nenhuma negativa, nenhum pretexto, nenhuma frase pretextual para que você se excuse, para que você se afaste e diga: eu não consegui, foi mais difícil do que eu podia suportar. Você é fraco, você é débil, você tem que escolher ser forte, você tem que escolher o caminho do bem, você tem que vencer o mundo. E vencer o mundo não depende de um espírito místico, não depende do áquio, depende do teu esforço. O reino é tomado à força. Então se levanta, então trabalhe, então plante, produza, porque esperar é místico e plantar é orgânico. Toma vergonha, toma vergonha, toma vergonha. Arrependa-te. Veja que você não tem feito nada. Esperar, tudo posso naquele que me fortalece. Vai ficar esperando, querido. Aí as coincidências vão alimentando a tua fé. 10 coisas não dão certo, uma dá. E aquela que dá, você diz: o Senhor respondeu minha oração. Ai, 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 ai. O sistema cai também no ser. Em Lucas 4, do 5 ao 8, o diabo oferece a Jesus domínio sobre os reinos do mundo. Ele é o príncipe temporário deste mundo, como diz em João 16:11. O sistema religioso também caiu na segunda tentação do ser, não bastasse cair na primeira, caindo nos sermões e ensinos de autoajuda, que é o que mais tem hoje, de vitorismo, campanha da vitória, levante sua mão, vou profetizar, vou determinar, vou falar para você uma palavra de bênção para a sua vida. E privilegismo, como eu tenho combatido isso no Desmistificando o Programa Evangélico, a pregação do status e da hierarquia, a filosofia do domínio que o eterno abomina, nicolaísmo. Isso quando eles não pregam como Balaão, por dinheiro, por feitiçaria, por hipnose, por artificialidades e artifícios humanos para tentar enganar as pessoas que Deus está ali. Ser e poder estão juntos, parecem, mas são atributos distintos. Satã diz até ao sistema religioso: se tu és, Lucas 4:9, filho de Deus, crente, salvo, liberto, fiel, dizimista, ofertante, membro, convertido, obreiro, pastor, cheio do Espírito, chamado, teólogo, escolhido, evangélico, religioso. E Satã ainda acrescenta o uso do livro que ele mais gosta, porque está escrito. Satanás, Lucas 4:10 está dizendo porque está escrito. Usando o Salmo 91 protestante, o Salmo 90 da Bíblia católica, aplicando de forma sorrateira, de forma sutil, absolutamente fora de contexto. Aí ele leva o Criador em carne ao ponto mais alto. Ao ponto mais alto. Olha para tua esposa e diz: o ponto mais alto. Faz igual o sistema. Olha para tua esposa. Olha para tua esposa e diz: o ponto mais alto. Memoriza aí. O ponto mais alto.
Qual é o ponto mais alto? Mateus 23, do 8 ao 13. Qual é o ponto mais alto? 1 Pedro 5. Ponto mais alto. Títulos, reverendo, vossa reverendíssima. Fama, homenagens, cargos, anéis, certificados, salários, prestígios, status, poder, glória, idolatria humana, cadeiras na ONU religiosa, poder político, apoio da mídia secular, venda de valores morais, convenções de mestres e sinédrios em nome de Deus. Tudo isso representa a queda dos homens. Essas pessoas foram levadas ao ponto mais. Satã leva até o ponto mais alto do templo, da cidade santa, do templo santo. Ele não tem medo da Bíblia porque não é sagrada, ele não tem medo do templo porque não é santo, ele não tem medo do pináculo do templo porque não é santo, ele não tem medo de Jerusalém porque Jerusalém é a prostituta de Jeremias. Lucas 4:9. O microfone, o púlpito, a parte elevada de Tiago 2, os anéis, as vestes preciosas, o cartaz, a tentação de ser visto, aplaudido, notado, ovacionado, não esquecendo-se que tudo é motivação, o problema não está no microfone que o Ake usa, mas na intenção do seu coração de ter, ser e poder, de servir a si mesmo e não servir o próximo, de servir o seu ventre e não as pessoas. 2. Depois de novamente estudarmos, com outras palavras, de forma mais profunda, o ter, ser e poder, agora podemos perscrutar. Vamos perscrutar. O Altíssimo deixou em nosso DNA o principal mandamento para a salvação ou perdição do homem: amar o próximo. Pergunte à pessoa do sistema: como serão perdidos e condenados aqueles que nunca ouviram falar da Bíblia? Serão julgados pelo quê? Todo homem sabe que lesionar seu próximo é? Isso está no seu DNA. Veja meu vídeo, Pecado, Não Gostei de Deus, está ali o link na transcrição em verde. A igreja do primeiro século não tinha a Bíblia compilada. Escute. Sabe Priscila, Áquila, Trifena, Trifosa? Sabe Barnabé, Silas, Timóteo, Tito, Maria Madalena? Sabe Tomé, João, o outro João? Sabe o Tiago, irmão de Jesus? Sabe o outro Tiago? Sabe o Judas? Sabe o outro Judas? Sabe Matias? Todos, Apolo, nenhum deles tinha Bíblia. E o acesso aos pergaminhos era restrito aos sacerdotes, escribas e nobres, mas eles a tinham em seus corações. A igreja, os não nobres, escribas e sacerdotes, o povo, eles tinham em seus corações uma compilação. Eles tinham a tradição oral. E foi assim que Moisés registrou todo o Pentateuco, a tradição oral, que é muito melhor do que a escrita. Uma escrita pode chegar na tua mão adulterada, como chegou a Bíblia. Mas a tradição oral, quando ela é realmente amada, quando ela é tradição e não mexerico, quando ela é tradição, passa de pais para filhos, de geração em geração, perfeitamente ou quase perfeitamente. Eles tinham a compilação das referências de 4.000 anos, de Adão até Jesus, em seus corações, muito mais puramente que nós, com todos os tipos hoje de traduções em papel, impressas e digitais. Guarde isso em seu coração. Eu ensino sempre que o Criador interfere somente em 3 casos, 2 diretos e 1 indireto. Vocês, bons alunos e salvos, sabem disso. Você que está chegando agora, se esforce como os outros participando dos programas, cursos e reuniões. Pense então comigo. Olha aqui, ó. Esse é o momento para você aguçar seu entendimento. Abra o coração. As línguas, curas e outros sinais para os descrentes, porque sempre tudo isso é sinal para os descrentes.
ocorreram com Carrale da Eclésia do primeiro século, entre 33 depois de Cristo, morte de Jesus e Assunção, até 67, morte de Paulo, depois de Cristo, quando o evangelho já tinha alcançado o mundo daquela época pré-América. Para entender isso, dois vídeos do estudo Ide, Indo, Já Foram, o link está ali em verde na transcrição. Tudo que eu falo está transcrito no portal equiorgânica.com para você aprender, imprimir e em breve revistas. Até que esses sinais foram, coloquei em letras garrafais para você não esquecer, vou dar até um zoom aqui, registrados. Você está vendo aqui do meu lado, registrados. Até que esses sinais, tudo aquilo que está registrado de sinais, em Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos, principalmente, foram registrados por Lucas, por João, na compilação do Novo Testamento, que tornou forma até ser o que você tem, o que nós temos hoje. Podemos então seguramente dizer que os sinais aconteceram até que eles fossem registrados. E hoje nossos sinais são os registros na compilação chamada Bíblia. Depois da destruição de 70 depois de Cristo, 95 morre João. A perseguição fez com que nós tenhamos uma igreja, em breve vou fazer um vídeo sobre isso, de apenas 25 mil convertidos, isso depois de tudo, no ano 100. Mais perseguidos ainda por Tito Domiciano, por Nero, até que chegou o pai de Constantino e Constantino filho, fazendo tudo que nós temos hoje e conhecemos como cristianismo. Então, a partir desse entendimento, veja, eles tinham sinais, eles tinham interferência direta de uma igreja errada, unida, que via originalmente, é isso que significa orgânica, original, real, diante deles, literal e físico, os sinais imediatos, instantâneos e perfeitos. Hoje não. Não é sensacionalismo metodista presbiteriano que não existe mais milagres. E eu tenho vaticinado que o Senhor voltará a fazer grandes coisas na grande tribulação. Assista, entenda, veja o compêndio de todos os meus estudos para depois falar alguma coisa. Para ter direito de criticar. Se bem que, na verdade, todos que se debruçam não tem mais por que criticar. A não ser pedir novos trabalhos. E hoje, nossos sinais são os registros na compilação chamada Bíblia. Eu vou repetir. Podemos seguramente dizer que os sinais aconteceram até que eles fossem registrados, e hoje nossos sinais são os registros na compilação chamada Bíblia, livro de referência para nós, vencedores do mundo, heróis da fé e não mística, religiosa ou sagrada. Os sinais hoje ou são aqueles registrados ou são para os casos de interferência que ensino sempre a vocês. Quais são os casos? Lembrou? Pronto. Exemplificando, para entender melhor ainda. Ananias e Safira morreram. Mentiram o Espírito Santo. E isso foi um sinal real. Espantoso, notório. A todos do primeiro século. Registrado por Lucas em Atos 5. Mas hoje, os que mentem ao Áquio, ao EC, à Igreja Orgânica, ao Mário Persona, a você responsável que tem chamamento, a você que tem dom, à Igreja, ao Espírito Santo, nada acontece. Hoje, Paulo e Silas continuariam na prisão. Não tem anjo indo soltar Pedro. E nem terremoto livrando Paulo e Silas.
Mas hoje os mentirosos não morrem, pois temos o sinal do registro da morte deles. Que sinal é esse, irmão A, que eu acabei de falar? Atos 5. Como é que você ouviu falar em Ananias e Safira? Através do quê? Do sinal. Que sinal? O registro. Que registro? A escrita de Lucas. Onde? Em Atos 5. Compreende? O registro já é o próprio sinal. É como a marca de Caim, para que todos lembrassem. É como o arco-íris. Eu vou colocar esse arco aqui com 7 cores. Cada vez que o homem olhar para ele, vai lembrar do... Vai lembrar do... Vai lembrar do Áquil no final do programa dizendo: e vem o dilúvio. Petricor. Compreende? O registro já é o sinal. O registro nos basta como sinal. Então, para que Jesus vai, através do seu Espírito, matar pessoas que mentem hoje? Não ia ter jornal para poder noticiar tanta morte. O que passar disso são artificialidades para ganhar prosélitos. E achar no Evangelho uma forma de viver sem trabalhar ou qualquer outra má motivação. Sai das drogas pro púlpito. Sai da prostituição pro microfone. E você tá lá alimentando eles. Tem que sair das drogas, sim. Tem que sair da prostituição, sim. Mas para ir pro púlpito? Viver de dízimo? Deixaram de prostituir o corpo para prostituir a palavra? Deixaram de vender drogas para vender o evangelho? Volte a vender drogas. Porque se você vender o evangelho, os açoites serão maiores. Ah, vão ser maiores. Ai daquele que usa o nome do Senhor para escandalizar pequeninos. Ai daquele que mata, rouba e destrói. Homem, mercenário. O juízo vai vir para você, hein? Ai, ai, ai. Terceiro. Alguém mata em nome da Bíblia. No Oriente Médio, as mulheres são apedrejadas em plena graça em uma praça pública, em nome de Deus e da Bíblia. Um pai matou sua filha quando a viu namorando escondido, usando a Bíblia. Alguém consegue abusar de uma mulher usando a Bíblia? Com a anuência do seu marido, inclusive. O líder da igreja da Avó Rosa abusou de fiéis, veja a matéria do Domingo Espetacular, usando a Bíblia. Um pastor mercenário entrega papéis de caderno cortados, dizendo para seus fiéis que aquilo é dinheiro, usando a Bíblia. Um pastor ensina seus fiéis a tomar veneno, comer grama, ou dançar com cobras, usando a Bíblia. Uma igreja progressista gay surge com muitos fiéis usando a Bíblia. Não preciso mais citar exemplos. Você já entendeu. 4. O sistema religioso diz que são guiados pelo Espírito. E que participar com eles do sistema é o que Deus requer de nós, por pior que seja. Eles reconhecem que tem problemas nos templos, que tem pessoas mau caráter, maus pastores, assim eles dizem. Mas nós temos que estar lá, debaixo da cobertura deles. Então vamos pensar um pouco. Seria melhor eu dizer para vocês, respondam-me ou respondam-se? Respondam a vocês mesmos. Por que existem mais de 20 formas de se batizar no sistema religioso? Usando a Bíblia. Por que existem mais de 20 formas de cear no sistema religioso usando a Bíblia? Por que existem círculos que têm línguas e profecias e sinais e outros dizem que isso não existe mais ou não é dessa forma? Usando a Bíblia.
Por que existem legalistas equilibrados, conservadores e ultraconservadores que não deixam as irmãs nem se depilarem? Usando a Bíblia. As perguntas nessa área são milhares. Não preciso mais fazê-las. Você já entendeu? Aproveitando que a tua mente está aberta, quem sabe a única vez na vida que a tua mente abriu um pouco, e você chegou até aqui sem desligar o vídeo, e aproveitando o momento que o véu sai dos seus olhos um pouquinho, que seja 2 Coríntios 3, pergunto ainda, por que eles do sistema dizem só aqui tem salvação, só aqui está certo? CCB, TJ, CPDA, Adventistas e milhares e milhares e milhares de outras empresas eclesiásticas que todo dia surgem, se julgam, se desprezam e se desmerecem, se chamam de seitas e heresias entre elas, não se respeitam, se condenam, brigam por suas ovelhas, se ameaçam, não se cumprimentam muitas vezes, e se fazem isso é por interesses nos cafés de pastores, mas se unem quando o foco é atacar o áqueo, os desigrejados. Por quê? Por quê? Se você é inteligente, me responda por quê. Nós somos o problema que une o sistema religioso protestante. Nós os ajudaremos a se unir na ONU religiosa. Eu disse no vídeo A Bíblia Não é Sagrada que a Igreja Católica é unida porque não interpreta a Bíblia. Eles a compilaram e eles desestimulam seus leigos fiéis o estudo da mesma. Os protestantes, em sua teologia soberba, como dizia Padre Paulo Ricardo, ensinam cada um a interpretar pelo Espírito da glória mística. E os resultados são milhares e milhares de denominações. É o denominacionalismo. 5. O evangelho te salva ou te condena. A Bíblia aplicada por alguém sem dom pode confundir. Tenho dito, escute alguém com dom e será instruído. Escute alguém sem dom e será destruído. E tirar a fé. Se você escutar alguém sem dom, ao contrário de Filipe explicando para eunuco que veio de um templo denominacional, de um culto litúrgico, e que não entendia uma simples passagem do Evangelho da Graça de Graça. Se não tiver Filipe ao seu lado, você pode se confundir com a Bíblia e pode até perder a fé com ela, ao contrário do que muitos grupos ensinam até hoje, que para a evangelização basta distribuir Bíblias, como os gideões fazem. Distribuem as Bíblias e dizem, estamos evangelizando o mundo. Escute. Existem grupos hoje com a Bíblia que dizem que Jesus não é o Messias. Existem grupos hoje que dizem que são 3, 4 pessoas até da Trindade usando a Bíblia. Existem grupos hoje que dizem que Jeová é Satanás usando a Bíblia. A Bíblia mal aplicada pode levar uma pessoa à perdição. Afastamento da família por fundamentalismo religioso. Em alguns casos, casamento errado, distanciamento dos filhos, mudanças de cidade e países errados, escolhas materiais de formação e profissão erradas, trabalhando naquilo que não tem aptidão, sendo infeliz o resto da vida, proibição de roupas e alimentos, vida íntima desastrosa,
intolerância e violência e abuso em nome da santidade e o esperar místico em Deus. Eu vou esperar meu marido, vou orar por ele até que ele largue, até que ele deixe de me bater. Dinheiro e tempo perdidos em liturgias, campanhas e templos, infelicidade e desprazer nas escolhas da vida, isso sem falar dos vãos, inúteis, inócuos autoflagelos dogmáticos na carne, em nome da santidade dogmática. Sendo que santidade é caráter moral. A Bíblia pode ser usada facilmente para defender qualquer coisa. Alguém que nunca leu uma Bíblia pode receber facilmente o Evangelho da graça de graça. Ao contrário, alguém que estudou-a durante 30 anos pode ter que reaprender tudo novamente. E para isso, deixar a vaidade será necessário. Desenvaidecer. Porque a vaidade, o ego, vai impedir que reconheça seus erros e de recomeçar. É difícil aceitar o confrontamento de que tudo que aprendeu, quase tudo, está errado. É tão difícil, mas tão difícil, reconhecer que tudo ou quase tudo que aprendeu está errado, que é mais fácil procurar erros no trabalho EC, na igreja orgânica, nos desigrejados, nos vídeos, interpretando errado, julgando pelo título, procurando alguma coisa na vida de Áquil. Tem que ter alguma coisa para você não precisar se confrontar e mudar. É melhor arrumar um defeito, um pretexto e ficar parado no erro, a mudar, a reconhecer, a recomeçar. As pessoas que costumam julgar pela capa ou pelo título, por exemplo, os meus vídeos, doutrinas, extraindo partes, isolando falas, descontextualizando textos que eu falo ou escrevo, generalizando meus ensinos, nunca vão entender a Bíblia. Como eu comecei o programa de hoje dizendo, fiz um vídeo sobre convertam-se, tirem saias, coloquem brincos, cuidem dos seus maridos. O título tem um limite de caracteres. Eu escolho de acordo com o meu dom para impactar pessoas. Mas a pessoa julga pelo título e nem sequer teve o cuidado de ouvir os 3 minutos apenas que eu falo sobre isso. Não é um estudo de 3 horas de aprofundamento. É apenas uma pincelada. São os mesmos que não vão entender a Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus nunca falou sobre trindade abertamente. Não deu tempo. Ele não quis. Paulo fala da ceia rapidamente e para. E você gostaria de ter ele do seu lado para tirar dúvidas, mas ele não está aqui. Aí sabe o que acontece? Você julga errado as cartas dele. Muitas vezes ele estava tratando de um assunto, ele disse, se eu tiver tempo, vou me aprofundar nisso. Se não der, não dá. Cartas de Paulo entram em assuntos e tópicos diferentes e não se aprofundam. E o que você faz? Isola, descontextualiza, generaliza. Existe até o grupo que condena Paulo porque não entendem a cabeça de Paulo. Geralmente os desordeiros. Os mesmos que, quando vêm os meus vídeos, não vão entender. As pessoas que são mal motivadas, sabe o que acontece com elas?
Ah, que você está dizendo. A primeira pessoa me escreveu lá. Então quer dizer que é para ir levar o evangelho de shortzinho curto? Eu não sei de onde que ela tirou a palavra curto, nem shortzinho, eu não vi. Aonde que ela achou essa palavra? Sabe aonde? Eu falei que não sei. Pela ironia. Mas eu sei pelo dom. No inconsciente dela. No âmago da alma dela, toda a imundícia sistemática, dogmática, religiosa habita lá. E ela precisa arrepender-se e recomeçar, fazer uma limpeza. É uma regeneração. É a conversão que eu falei. O gnosticismo do não toques, não proves, não manuseis, coisas que não têm valor a não ser para a satisfação do seu ego, status, mais santo, mais salvo, mais sábio. Religião, hipocrisia. Pessoas que nunca prestaram atenção no que oram, como eu dizia em Itapema. Pessoas que nunca prestaram atenção no que cantam, que vivem uma religião cheia de jargões e chavões e frases. Malaquias 3:10, Mateus 23:20. Nunca leram, nunca entenderam, nunca se questionaram. A conversão delas é artificial. É um passo. Mas não é pura, não é original, não é orgânica, não é verdadeira. Por quê? Vem no meu vídeo e diz palavras que eu não disse. Ah, que eu quero dizer então que nós podemos liberar geral. O outro diz, como eu gosto dos teus vídeos, Aco, mas nesse você pecou. Porque as irmãs têm sim que esconder as partes do corpo. Onde foi, qual foi o dia que eu preguei contra a sensualidade? Que eu não preguei contra a sensualidade. Que eu fui a favor da sensualidade. Qual foi o dia que eu fiz apologia à prostituição, à lascívia, à imoralidade? Pelo contrário, repito, santidade é caráter, ética e moral. Mas as pessoas pegaram o vídeo, não entenderam. Enquanto o vídeo estava correndo, eu falando lá em cima sozinho, elas já estavam comentando, porque todo mundo quer falar. Não tem mais ordem, não tem mais amor pelas coisas, nem espírito de aluno de ovelha. Estou usando como exemplo. Agora, ontem. Postei ontem. Isso é um exemplo. Eu poderia falar do Jesus é Lúcifer. Eu poderia falar do 66 Salomão. Eu poderia falar do inferno não existe. Que 80% dos comentários ali estão como? Herege, Satanás, filho do diabo. Até isso agora. Já não bastasse o inferno não existir. Ainda as irmãs estão liberadas a usar qualquer roupa. Eita. Que povo duro, povo difícil. Quem não entende meus vídeos jamais vai entender a verdade. E o que mais vejo nos comentários, nas redes sociais e todas as plataformas são erros e erros e erros de interpretação. E erro é amartia. E amartia é pecado. Você está pecando. O teu pecado é não entender. O meu povo foi destruído por não entender. Você está sendo destruído. Todos querem emitir opinião com pressa. Isso demonstra duas coisas. Olha só que revelação. Primeiro, o evangelho para elas perdeu valor. Porque se elas amassem, a escritura diz que judeus, quando iam escrever o nome de Deus, fechavam os olhos, pediam perdão e até tomar banho, para depois escrever YHWH. Yah. Olha o amor. Olha o valor. Hoje as pessoas banalizaram. O problema está nelas. Abre um vídeo, uma doutrina, um estudo, uma revista, um curso do Akio, estão tão acostumadas, estão tão banalizadas, é tão salpizado, que o Akio está lá falando pérolas preciosas e ela agindo que nem porca, desfazendo o valor da pérola, desconhecendo o valor da pérola e escrevendo asneiras. Dois,
Segundo motivo pelo que as pessoas fazem isso é que elas estão cansadas de combater seitas e heresias e pré-julgam-nos como hereges. E em partes eu entendo. Quantos grupelhos, quantas portinholas, quantos grupos, que é isso que significa seita, com vários erros, com várias loucuras e má interpretações. Mas nós não somos um grupo. Nós não temos membresia, nem proselitismo. As pessoas me escrevem: Raquel, se você fizer isso, eu fico no teu grupo. Que isso? Que é isso? Raquel, se você deixar as irmãs assim, sabe? Um pouquinho mais de roupa, porque eu sou meio fraco, sabe? Eu só não descobri que eu sou fraco. Então eu condeno as outras. Tem uma frase muito boa do Dr. Ademar, meu amigo, irmão nosso do EC de Curitiba, ele me ensinou essa frase. O Ademar me disse que todo exagero revela uma necessidade. Pedrosa só fala em maçonaria. Qual é a necessidade? Não sei. Não sei. Qual será? Cidadão só... O problema dele é a roupa. Me escreveu lá: que eu gostei de você, mas esse negócio das irmãs poderem vestir roupa pro calor, eu quero que elas passem calor. Eu quero que elas sofram. Alto flagelo da carne. Todo exagero revela uma necessidade. Necessidade. Por que esse combate tão desenfreado pela roupa? Quando a gente vê diabo em tudo, o diabo aparece. Quando a gente tem problema com certa coisa, é porque nós somos fracos. O meu texto áureo, 1 Coríntios 13, Romanos 14. Aquele que é fraco. Veja meu vídeo, os fracos. Debilitados pelo sistema, enfraquecidos pela religião. Eles não podem comer carne, porque são fracos. Aí o que eu aconselho os nossos irmãos ilustres e nobres amadurecidos? Não vão me colocar roupa curta na frente dos fracos, para não escandalizar eles. Eles são fracos. Eu já disse, aqui em casa, quando eu ver que a pessoa é fraca, eu coloco suco de uva na mesa. Quando é forte, tem vinho. Se eu te servir uma taça de vinho, é porque eu tô te chamando de forte. Saber beber. Romanos 14. Se você não quer usar brinco, maquiagem, se você não quer usar calça, se você não quer se depilar, faz pro Senhor, faz pro teu marido, isso é teu, escolha é tua, ninguém deve te incriminar. Meu vídeo, eu quero uma igreja. Meu vídeo, meu livro. O trabalho Eu Quero Uma Igreja começou com um livro. Eu Quero Uma Igreja. 2011, 2010. O livro já dizia que sente uma irmã que se veste assim. Está lá no curso Sistematizando. Mas a pessoa não fez o curso, não se esforçou, pegou o meu vídeo de 3 minutos com um título e julgou. Liberal. Que pena, o Raquel liberal. É assim que eles fazem com a Bíblia, é assim que eles fazem com as cartas de Paulo, é assim que eles fazem com os ensinos de Jesus, é assim que eles fazem com os pastores deles, os cabeças espirituais deles, que nunca entram em certos assuntos, só tratam daquilo que lhes interessa, não sabem ensinar seus fiéis, que até sabem, mas não fazem as escolhas da vida. Isso já não acontece pessoalmente. Viu? Quando qualquer pessoa vai a uma reunião nossa ou encontro, fisicamente, sempre saem de lá saciados e com entendimento aberto. Já a distância é uma grande dificuldade. Tudo porque aprenderam a ver a Bíblia de forma mística e sagrada. Isso é tão comum que não é difícil ver alguém aglutinando textos. Entre nós aqui do EC eu sempre vejo.
Alguém que pega um texto daqui, daí pega outro daqui e outro dali. De plataformas, bases, cultura diferentes, autores e tempos diferentes, e tudo ele junta para defender o que ele acha, o que ele pensa, o que ele defende. É hora de transformação, é hora de ver o evangelho, a cruz, sua morte, seu plano salvífico, seu livro de referências. Referências essas que venceram o mundo. E vencermos também como eles venceram, sem necessidade de fisicalidades. Candelabros, estrelas, altares, templos, vestes sacerdotais, inclusive pergaminhos, papiros, bíblias. Não é para usar a Bíblia, irmão Áquio? Alguém pensou assim agora. Interpretação errada também. Viu? Não cresceu nada. Falei aqui e você tá aí. Como aquele jovem que ouve e não pratica. Fruto do sistema religioso. Tiago 1, 20 ao 26. Andemos com ela, Bíblia. Estudemos ela, Bíblia. Leiamos ela, Bíblia. Ensinamos ela, Bíblia. Aprendamos dela e ela, Bíblia. Mas com quem tem dons, com esforço, com qualidade, sem relaxo, com respeito, com o devido valor. Quando alguém falar do evangelho, dê valor a cada palavra, entenda primeiro, assista tudo, tire um tempo para estudar tudo. Tudo. Do contrário, ela será um instrumento de Satã para nos levar, para te levar à perdição. A Bíblia é o instrumento que o Espírito usa para salvar e o instrumento que Satã usa para condenar. E ele não se intrometeu nessa. Foi Deus quem criou o mal. Isaías 45, 7. E ele chamou Satanás que ele criou e disse: te fiz maligno desde o princípio, e eu te dou liberdade para dizer se tu és. E eu te dou liberdade para levar as pessoas ao ponto mais alto. E eu te dou liberdade para dizer, porque está escrito. Eu te dou liberdade para usar o Salmo 90. Eu te dou liberdade para usar o Salmo 23. Eu te dou liberdade para você usar a Bíblia e a boca dos mercenários. Porque foi o Senhor que entregou o espírito do erro para que os gananciosos sejam condenados. O Senhor é que mandou o espírito do erro, a pregação da heresia, para que você se converta por ela e seja condenada por ela. Quem fez o caminho largo foi o próprio Deus e disse: gananciosos, interesseiros, falsos filhos, caminhem por ele, que um abismo espera vocês. Vem o dilúvio, venha o dilúvio. Mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui.